Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado pela minha e pela sua vida. Nós estamos tratando do tema sobre o aborto, que é claro que esse tema está dentro de uma temática muito mais abrangente e importante, que é a vida, a preservação da vida. Fizemos um primeiro vídeo, uma reflexão acerca do que o Catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura e o Código do Direito Canônico fala para nós sobre esse tema. É claro que, apesar de nós termos muitas opiniões, ouvirmos tantas pessoas que tratam sobre essa temática tão polêmica, que alguns dizem que é um tabu na igreja, um tabu na sociedade, na família tradicional, na família cristã, devemos entender que aquilo que é imutável, como a própria vida humana, o valor da vida não pode ser variável de acordo com o tempo. A igreja deveria se adaptar à modernidade, deveria corresponder para não perder fiéis, mas a gente não está falando apenas de uma questão de proselitismo, de conversão à Igreja Católica, das pessoas terem que aderir ao que a Igreja impõe. Estamos falando da vida humana. Estamos falando de seres humanos. Na primeira parte dessa reflexão, eu havia dito que é incoerente o ser humano querer defender a preservação da vida de animais ameaçados de extinção ou outras realidades da preservação da biodiversidade, da natureza, da ecologia. E é claro que tudo isso é importante, né? Não estou desmerecendo o valor que se tem defendendo a vida em suas várias dimensões, em toda a sua expressão, até porque nós fazemos parte de um todo criado por Deus. A criação de Deus é maravilhosa, é boa e necessária. Deve haver o equilíbrio. Mas como defender a preservação de determinadas espécies se, por outro lado, nós vemos pessoas, grupos, querendo legalizar o aborto ou a interrupção de uma gestação não desejada, como alguns preferem chamar, tentando amenizar o peso dessa palavra aborto. Mas é aborto. A interrupção da vida de forma planejada, de forma intuitiva, de forma querida, com certeza é aborto, é negativo e tem consequências. Consequências psicológicas, sociais, humanas e principalmente morais e espirituais. Quero então ler para vocês essa passagem do que nos fala sobre o Catecismo da Igreja Católica e o Código do Direito Canônico, ou seja, o código que rege as normas e leis da Igreja Católica. Eu vou ler essa passagem do Catecismo e depois o Código de Direito Canônico. Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como fim ou como meio, é gravemente contrário à lei moral. Já dizia Didaqué, um documento, um ensinamento da Igreja, que daí vem a palavra didática, seria o ensinamento do Catecismo da Igreja primitivo. A Igreja, no primeiro século, dizia para nós: não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Continuando, Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida, missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes hediondos, terríveis, imorais. Não se pode praticá-los. Agora vamos à gravidade e à consequência disso para a alma humana, inclusive para
a pertença do cristão católico à igreja quando ele é um agente ativo, colaborador do aborto. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave. A igreja sanciona com pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, ou seja, provocar e o aborto de fato ser executado, acontecer, incorre em excomunhão late sententiae, ou seja, a excomunhão a partir do ato. A pessoa que provoca, que é cúmplice ou que permite, ela automaticamente no ato desse crime, dessa falta, ela entra em excomunhão. Excomunhão para com a Igreja Católica, para com a própria fé. Pelo próprio fato de cometer o delito, nas condições previstas pelo direito, com isso a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Não é porque a Igreja não está sendo misericordiosa para com quem comete, mas pela consequência que é, manifesta sim a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. Tentando resumir o que aqui está. Qual é a consequência do aborto? Imediatamente a interrupção de uma vida, ou seja, o assassinato de um inocente. O que é que isso pode provocar como consequência a longo prazo? O suicídio da sociedade. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas veem como algo legal, ou seja, é um direito da mulher poder tirar a vida do seu próprio filho, caso ela sinta que a sua liberdade seja comprometida, ou seja, se ela diz, não, mas esse filho vai me atrapalhar, esse filho é indesejado, foi concebido sem minha vontade, foi concebido por um ato de violência e tudo mais. Então, várias justificativas podem ser dadas para que a mulher diga, esse filho eu não quero. Essa vida eu não quero dar continuidade, eu não quero colocá-la no mundo. Então, de acordo com essa concepção de direito do próprio corpo, ela interrompe a gestação, imaginemos então o que é que isso pode acontecer a longo prazo. Vidas que são interrompidas, são ceifadas, crianças que não vêm ao mundo. Olhemos a realidade hoje da Europa. A Europa que se encontra exatamente numa realidade de pouca natalidade e muitas pessoas que cada dia ficam mais idosas. Claro que toda pessoa humana tem valor independente do período que viva. Desde a concepção ao nascimento, ao seu desenvolvimento, vida adulta e também na sua vida na velhice. Mas como ficará a humanidade daqui a alguns anos? Se a natalidade hoje é muito menor do que antes, é claro que com o tempo isso se torna ainda mais perceptível, porque, por exemplo, um casal, duas pessoas se unem e têm um filho. Quando muito, dois. Então, digamos que durante muito tempo vai ficar duas pessoas para duas pessoas, mas quando só tem um filho. E quando esse filho não é desejado, a gravidez é interrompida. Hoje a Europa, como eu falei, é de sua grande maioria pessoas adultas e idosas. A natalidade muito pouca. Então essa realidade virá para o mundo todo. Vai vir para o Brasil? Não vai, porque Deus não vai permitir. Mas imaginemos essa consequência. Então é um suicídio no sentido da própria morte da humanidade. A humanidade está se privando de gerar a própria vida. Reflitamos sobre essa realidade. Reflitamos sobre esse ponto que muitas vezes não é colocado em discussão. Então não é apenas a interrupção e a morte de um nascituro, mas também um suicídio da humanidade a médio e longo prazo. Reflita sobre isso. E vamos dar continuidade a essa reflexão com o próximo vídeo.